E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Helena Muniz e hoje a gente vai falar de um assunto legal. Quando vem Xingu, o que vem à sua cabeça quando a gente fala Xingu? Sei lá, índio, floresta, Amazônia? Mas dessa vez a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar de uma obra faraônica construída lá no coração do Xingu. Do que eu tô falando? Tô falando de Belo Monte. Usina hidrelétrica idealizada lá na ditadura militar, em 1975. Tudo começa em 1975, lá na ditadura militar, né? Acostumada a fazer obras faraônicas, grande, o boom econômico, né? O milagre brasileiro, né? Então, em 1975 nós tomamos forma, tá bom? Em 1980, final da ditadura, 5 anos após o pensamento, a ideia de fazermos uma grande usina hidrelétrica, a Eletronorte começa a fazer estudos de viabilidade técnica, juntando as usinas de Babaquara e Cararaó. Em 1989 que começa o Pega pra Capar. Sabe por quê? No encontro indígenas dos povos do Xingu, a índia Tayana, ela se levanta do meio da plateia, pega o facão e enfia no pescoço de um primo meu lá, o José Antônio Muniz. Nunca vi, não conheço, mas só sei que nesse dia ele deve ter borrado as calças. Em 1994, depois de tanta besteira e quase um assassinato, né, em forma de protesto, em 1994 já começam a reformular o projeto para se adequar aos pedidos dos ambientalistas, dos índios, e até porque isso estava espantando investidor. Ninguém queria investir, porque ninguém queria tomar uma facãozada no pescoço. Em 2001, não sei se você vai lembrar, né? Não sei aí quanto você vive, né? Eu, como ainda sou da época da. Já estou indo da época pré-histórica aí, né? Em 2001 houve um apagão. Aparecendo aqui o recorte do jornal aqui. Houve um apagão de energia elétrica no Brasil, né? Todo mundo desligando, bônus para quem conseguisse reduzir a tarifa. Você que é um pouco mais velho, com seus 30, 40 anos acima, vai lembrar bem disso, né? Da gente economizando, desligando luz, para não ter que pagar mais, porque o Brasil estava quebrando sem energia para as indústrias. Então, o que a gente faz? Vamos construir a Belo Monte. A gente disponibiliza 30 bilhões de reais para tocar, meter concreto lá no Xingu e formar hoje a quarta, o que seria hoje, né? A quarta maior hidrelétrica do mundo e a maior hidrelétrica inteiramente brasileira. Porque Itaipu está em terceiro lugar, se eu não me engano, perdendo para a China ou para uma chinesa, mas Itaipu é Brasil, Paraguai. Então, Belo Monte é a maior hidrelétrica brasileira inteiramente em solo nacional. Mas em 2001, apesar do governo querer investir, muita gente era contra, né? Aí entramos no primeiro assassinato aí, né? O Ademir, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, Ademir Federicis, seu Federicis, né? Foi morto com um tiro na boca enquanto dormia abraçado com a sua mulher e o seu filho caçula. Ele era coordenador do movimento Transamazônica e do Xingu.
E em 2011 ele era uma voz bastante ouvida contrária à usina de Belo Monte. Ele morreu com um tiro na boca enquanto dormia com a sua esposa e seu filho caçula. Em 2002 é contratada uma consultoria para fazer a venda do projeto Belo Monte, porque nem só de dinheiro público vive as obras, né? Nós temos ainda que ter muito investimento privado. Então, o governo Fernando Henrique decide contratar uma consultoria para decidir a venda. E aí você grava bem isso, viu? Porque o brasileiro não tem memória, por isso nós devemos estudar bastante história, para que a memória nunca seja esquecida. Lá em 2002 é contratado, o Fernando Henrique era o presidente, finalzinho de mandato dele, né? Depois de ser reeleito, ele fala: olha, esses ambientalistas e a oposição estão querendo quebrar o Brasil sem energia não vai funcionar, então a gente tem que trabalhar aí. Vamos construir Belo Monte. Nosso amigo Lula, Lula lá, brilha uma estrela. Ele lança um documento chamado O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil. E ele fala que Belo Monte é um desperdício de dinheiro e praticamente um ato criminoso com a população indígena ribeirinha e que estaria assassinando a Amazônia. Grava bem do que eu estou falando. Isso foi em 2002. Em 2006, lembra que eu falei um pouquinho antes do Lula lá, contrário à usina de Belo Monte, dizendo que isso acabaria com a Amazônia? Em 2006 ele fez um negócio muito importante. Ele suspendeu o processo. Nós temos que ouvir os índios e também temos que analisar os impactos ambientais, né? Olha o meu aluno aqui, né? Temos que analisar os impactos ambientais. Isso em 2006, logo no começo da presidência dele. Feito, né? Só que em 2007 as coisas não foram bem mais assim, né? Vamos ver? Um aninho depois, em 2007, no encontro do Xingu para Sempre, Paulo Fernando Rezende recebe uma talhada no braço. Enquanto lá atrás, lá foi o facão foi colocado no pescoço lá do meu primo. Dessa vez o cara escapou por pouco, tomou uma talhada de facão no braço. Por quê? Porque o pessoal, os estudos ambientais estavam sendo super questionados na época, porque o que era ruim agora era necessário para o Brasil, né? As famosas mudanças de opinião quando você é oposição e quando você vira governo. Coisa típica de uma política arcaica e velha que o brasileiro insiste em perpetuar através do voto. Sabe, e você pegar um projeto que é bom, mas se você é contra, se você não faz parte do governo, você é contra. Quando você assume o governo, você é a favor e quem era que pegava o projeto hoje é contra. E nisso o Brasil fica parado aí como um eterno país em desenvolvimento e nunca se desenvolve. Por causa dessas brigas políticas, mas aí entramos no campo da sociologia, né? E nosso foco aqui é história. Então vamos continuar com nossa cronologia histórica de Belo Monte. Em 2009, 40 cientistas e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa, principalmente brasileiros, publicam um documento criticando todos os impactos ambientais. Tudo. Aí, né? Porque não, isso daí vai prejudicar a Amazônia. Não vamos fazer. Isso em 2002, quando eu era oposição. Agora que eu sou governo e tô vendo que não tem energia no país, temos que fazer. Então vamos atropelar tudo. Porque já em 2004, quando o governo Lula se instaurou e a Marina Silva era
a ministra do Meio Ambiente, ela já era criticada, porque diziam que ela estava atrasando as licenças ambientais para a construção de Altamira, do Rio Madeira e entre outros. Soa familiar? Governo se metendo no IBAMA para poder liberar a obra sem passar pelos devidos trâmites ambientais, né? Como eu disse, né, a velha política não muda. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região autoriza a participação das empreiteiras, né? Camargo Correia, Odebrecht e Andrade Gutierrez para estudos de impacto ambiental da usina. E agora, vocês dão licença que eu vou tomar um cafezinho enquanto a gente coloca todo o impacto ambiental que essas empreiteiras colocaram. E nessa pataguaiada toda, em 2010, acontece um protesto organizado pelo Greenpeace que chega a ser hilário. Por que eu falo hilário? Porque em 2010, o Greenpeace despejou um caminhão de merda de vaca na sede da Anael, em protesto dizendo: o Brasil precisa de energia limpa. Você não precisa acabar com a Amazônia, acabar com as reservas indígenas, acabar com a biodiversidade que no impacto ambiental, né? Que a Amazônia lá tem o período de seca e o período de cheia. No período de seca, os peixes migram, no cheia eles desovam. As árvores, as raízes também, elas são acostumadas a ter esse período de seca e cheia. Com a construção da usina de Belo Monte, a gente vai viver sempre no período de cheia. Ou seja, vai mudar todo o ecossistema, toda a biosfera daquele lugar ali da Amazônia, daquele entorno que chega. Eu tenho a quilometragem aqui, espera só um pouquinho. Pelo menos 20 quilômetros de extensão vai ser totalmente arruinada e as árvores não estão acostumadas, os peixes, tudo ali vai sofrer uma mudança desgramada, mas a gente chega lá nos estudos e nos impactos aí. 2011, nós temos um, como podemos dizer, né? Em 2011, o presidente do IBAMA, no meio dessa pataguaiada toda de concede que a gente quer construir, o Brasil está precisando de energia, André, as empreiteiras estão aí querendo colocar dinheiro, não sei, na obra, no bolso, você decide. Estamos falando de fatos históricos. Não cabe a nós aqui no corte histórico. Mas estava precisando fazer a obra. Então, em 2011, o presidente do IBAMA, Alberto Baima, ele deixa o cargo alegando questões pessoais. Ele deixa o cargo alegando... Isso é o fato histórico. O subjetivo, a história subjetiva, a história não oficiosa, né, a não oficial, diz que ele saiu porque ele estava sendo pressionado a fazer as liberações ambientais sem o devido estudo. Ele saiu do cargo alegando opinião pessoal. 13 dias depois, todas as licenças foram aprovadas. Ponto. Então, né, com todas as licenças aprovadas, em 2011 e 2012 começamos Belo Monte. E a população de Altamira sobe do dia para a noite, sobe com um aumento de 46 mil habitantes a mais. Desses 46 mil habitantes que foram trabalhar, né, nem todos eram trabalhadores. Estima-se que mais ou menos 20 mil empregos assim diretos
iam. Depois que a usina tivesse construída, só 900 empregos iam ser mantidos. Provavelmente não pela população que estava lá. Porque esses 900 empregos seriam empregos diretamente, a maioria, técnicos. Para trabalhar dentro da usina. Então, se você construiu a usina, você não vai ser um engenheiro técnico dentro, né? Provavelmente, a não ser que você tenha estudado bastante. Mas até por uma questão de currículo, uma empresa não gosta de pegar muito novato, né? Então, você imagina o impacto ambiental ali em Altamira depois que a construção ficar, né? Porque Altamira, ela é uma região ribeirinha, com moradores ainda de palafita, concentrada na produção de cacau, algodão, um pouco de café. O extrativismo ainda é bastante forte lá. Então você imagina o que essa população, depois que acabar o emprego formal, para onde essa população vai, né? Fazer o que para sobreviver? Vamos desmatar. Isso não sou eu falando, tá, gente? É estudos de impacto ambiental. Mas vamos lá. Com esse aumento de população, as consequências históricas, as consequências sociais são inevitáveis. Já começamos com a criminalidade aumentando. Com a criminalidade aumentando, o, as apreensões de cocaína e crack subiram 19 vezes o volume de apreensões dos anos anteriores. Em 2013, é estourado bordéis de, que serviam como cativeiro de mulheres. Os caras vinham pro sul, ofereciam um emprego mirabolante para algumas meninas e eles levavam lá para o norte, saía do sul, ia para o norte essas mulheres e lá elas eram escravizadas. Viviam em bordéis e não só mulheres assim adultas, crianças também. O impacto foi bastante forte porque esses bordéis eles ficavam perto das construções e essas mulheres eram obrigadas a se prostituir e viviam em situação análoga à escravidão, onde o material de trabalho era o próprio corpo. Então esse é um impacto social de Altamira também, que houve essa tráfico de mulheres, aumento da prostituição, algumas voluntárias, outras involuntárias, e isso impactou bastante a região. Pulamos no tempo, 2016 começa a operar a primeira turbina, como fase de testes da nossa usina Belo Monte. Ainda em 2016, em junho, Belo Monte começa a fazer dinheiro, começa a vender energia. Com isso, né, vendo que ela era rentável, em julho nós acionamos a segunda, em agosto acionamos a terceira turbina. Em 2017, Belo Monte começa a operar com 100% da capacidade. E em dezembro de 2018, Belo Monte funciona com uma capacidade de 7.566 megawatts, produzindo, né? E Belo Monte construída, funcionando na capacidade 100%, como eu falei um pouquinho antes, né? Só 900 empregos diretos iam ficar, né? Desse aumento populacional de 46 mil, o impacto em 2019, o que resultou? Aumento da população carcerária. E em 2019 nós temos um recorte triste da história, né? Que é a morte de 62 detentos no presídio de Altamira, né? Facções contrárias umas às outras eclodiram numa guerra e 62 vidas
foram perdidas. E se você acha que acabou por aí os problemas de energia do Brasil e da Amazônia, em 2019 a concessionária Norte Energia pede autorização para a construção de novas termoelétricas ali na região perto de Belo Monte para complementar a oferta de energia. Mas aí já é para um outro estudo, para um outro trabalho. Um abraço a todos, força aí.